Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou Andréia, sou professora de arte e hoje nós vamos falar de um gênero teatral, que é a mímica e a pantomima. Será que eles são igual, a pantomima e a mímica? Bom, eu vou te falar que tem uma sutil diferença aí que nós vamos conhecer aqui na aula. Bom, a mímica nós sabemos que existe há muito tempo e que se trata da arte de contar histórias, de se expressar através de gestos. E a pantomima? Também. Mas nós vamos observar a diferença entre elas. Vamos lá? Observem aí. Na tela, nós temos aí uma pantomima. A pantomima, ela é um aprimoramento da mímica. Ela é o gesto especificamente voltado para o teatro. Então, vai ter aí algumas diferenças básicas, que é provavelmente um ator específico, alguma técnica mais aprimorada. Um ator que vai dominar essas técnicas do gesto para contar uma história. Essa história ela vai ter início, meio e fim, embora ela seja muito breve, como a que nós estamos vendo aí. Quem é esse ator? Esse ator ele é chamado de pantomimo ou mesmo mimo. Então observem aí uma pantomima e diga para mim, aí no seu pensamento mesmo, responda que história que esse mimo está contando brevemente através dos seus gestos, através das suas expressões. O que ele está contando? A gente percebe que é um gesto muito breve, muito rápido, mas através disso ele conta uma pequena história através das suas expressões. Muito bem, vamos aqui entender um pouco da nossa aula. O que é que nós vamos estudar hoje? Vamos estudar a mímica e a pantomima, conceitos e diferenças. Aí a gente já viu algumas diferenças básicas. Raízes históricas e ícones da arte. A expressão corporal no cotidiano. A relevância e o impacto universal dessa arte. Então, vamos aqui para a origem. A comunicação não verbal, embora silenciosa, é uma das formas mais potentes de expressão humana. Desde os primórdios da civilização, gestos, olhares e posturas transmitem ideias e emoções, transcendendo barreiras linguísticas. Na pantomima e mímica, essa linguagem ancestral atinge seu ápice artístico, revelando o profundo poder do silêncio. Então aí a gente observa que a mímica, ou seja, se expressar através do gesto, existe desde sempre. Mesmo antes de haver aí uma linguagem falada ou uma linguagem escrita, o homem, a humanidade, ela já se expressava corporalmente, já se comunicava através de gestos. Então, a mímica, essa imitação, essa utilização do corpo, ela já é utilizada desde o surgimento da humanidade. Então, é bem antigo, correto? Voltando aqui. As raízes da mímica e pantomima remontam a civilizações antigas, como Grécia e Roma, onde já se praticavam formas de expressão corporal. Sua evolução no teatro romano e posteriormente na comédia dell'arte demonstra a centralidade do gesto. Mímica. Então vamos até aí a mímica. A mímica é a arte de comunicar ideias, emoções e situações exclusivamente sem o uso da fala ou sons vocais. Ela se manifesta através de gestos precisos, movimentos corporais, expressões faciais intensas. Então, vamos observar aqui onde que se aplica a mímica. Existe a mímica social, jogos interativos e entretenimento lúdico. A mímica artística, narrativa complexa sem palavras.
A mímica célebres, Marcel e Charlie Chaplin. Aqui são alguns mímicos ou pantomimas. Reflexão, o poder da expressão não verbal. Então, a gente observa aí que a mímica é o macro. A mímica, ela pode estar em todos os pontos. Ela pode ser um jogo, ela pode ser uma brincadeira, mas ela também pode ser um teatro narrado. Então, ela pode estar no nosso dia a dia, quando a gente se comunica com alguém, que a gente só faz um gesto, né? A gente fala. Ou então a gente percebe que a gente pode usar a mímica, a linguagem não verbal, através, né, de qualquer área da nossa vida, certo? Então, a mímica, ela é bem macro. E a pantomima? A pantomima é um gênero teatral que narra histórias e desenvolve personagens exclusivamente pela linguagem corporal e gestual, eliminando a fala. Então, a gente tem aí artistas como Marcel Marceau, com seu ícone bip, exemplificam a profundidade expressiva alcançada apenas com movimentos e expressões, exigindo leitura atenta do público. Então, a gente tem aí a sutil diferença entre mímica e pantomima. A pantomima, ela está dentro da mímica, ela é um tipo de mímica voltada para a contação de uma história, para a contação de algo, e ela precisa de um público que fique atento para entender e captar essa história, certinho? A gente vai conhecer aqui alguns exemplos. Então, a gente tem grandes mestres da pantomima. O primeiro deles é Marcel Marceau, personagem Bip o Clown. Marcel Marceau apresentou ao mundo seu mais famoso personagem, chamado Bip the Clown, que era uma figura melancólica que vestia sempre uma camisa listrada e um chapéu de ópera adornado com uma flor. Então, a gente tem aí uma imagem do Marcel, né? Ele trabalhou muito essa questão da mímica e também em eventos sociais, no sentido, né, da questão da solidariedade, tá? E a gente vai observar aqui uma frase do Marcel. Vocês precisam saber que precisam ir em direção à luz, mesmo que saibam que um dia seremos pó. O que é importante são os nossos feitos durante a nossa vida. Antes de observar aqui outro mestre da pantomima, nós vamos observar um exemplo aqui do Marcel Marceau em um vídeo rapidinho.
Muito bem, então nós conseguimos observar aí, né, que o gesto, ele é expressivo ao máximo. A gente observa aí que tem aí, por exemplo, a caracterização, que tem aí o rosto branco, tudo isso tem uma função. E nós observamos também que as mãos precisas, ela é um canal condutor para toda a expressividade, ou seja, ela que guia ali os movimentos e a história que está sendo contada. Outro grande mestre da pantomima é o famoso Charlie Chaplin. Foi um mestre da pantomima, utilizando magistralmente na era do cinema mudo para criar personagens como o Vagabundo, Carlitos, comunicando emoções e histórias apenas de expressões faciais e movimentos corporais, inovando ao incorporar cenários e figurinos à arte da pantomima, da mímica e também no cinema. Então a gente fala aí que é a pantomima cinematográfica, na qual também ele utiliza, o Charlie Chaplin, né, utilizava aqui em seus grandes personagens a mesma caracterização e a expressão latente aqui, tanto facial como corporal, para contar a sua história sem absolutamente nenhuma palavra. Então aí esse é um dos mais conhecidos pantomimas. E quais os elementos cênicos da pantomima? O figurino, que é muito importante, ele define o personagem e simplifica. Basicamente, na pantomima, trabalha-se com o mesmo figurino, né? Basicamente, eles são identificáveis por conta do figurino, que é sempre, né, uma roupa meio listrada e o rosto branco, para neutralizar qualquer tipo de expressão do ator e enfatizar as expressões do personagem. No caso aqui, né, que é extremamente necessário essa expressão. A maquiagem já gera as expressões faciais, no caso do personagem, né, do que ele está fazendo, como nós tivemos a oportunidade de observar no vídeo. Iluminação cria atmosfera, foca na ação e sugere o cenário. Então, essa iluminação, ela pode ou não ter, aliás, uma iluminação artificial, né? Ela pode estar no teatro, com a iluminação focada no mimo, ou pode ser também uma iluminação natural, como é no caso das pantomimas que acontecem na rua. Música e silêncio. Ritmo, emoção, pausas dramáticas. Então, a gente observa que muitas vezes, apesar do silêncio que exige a pantomima, ela também às vezes é acompanhada por uma música, né, por um fundo musical que dá o ritmo aqui para as ações que esse mimo está fazendo. Então aí é importante esses elementos. E aí eu vou pedir para vocês pararem um pouquinho para a gente exercitar, né? Se a gente compreendeu aí essas diferenças entre a pantomima e a mímica. Lembrando que a mímica, ela é uma linguagem de expressão não verbal que existe há muito tempo. E a pantomima, ela já é uma técnica teatral dentro da mímica. Então a gente pode dizer o quê? Que a mímica, a pantomima está dentro da mímica, mas a mímica também está dentro da pantomima, certo? Então vamos observar aí, verdadeiro ou falso? Vamos observar essa afirmação e, de acordo com o que diz, vamos ver se ela está falando a verdade ou não. A pantomima, ela é uma representação que se realiza por meio de gestos e figuras, sem a intervenção da linguagem verbal. E aí, essa afirmação é verdadeira ou é falsa? A pantomima é uma representação que se realiza por meio de gestos? Sim. E figuras? Também. Sem a intervenção da linguagem verbal, ou seja, não existe uma linguagem falada. Então, esta afirmação aqui é verdadeira. Outra afirmação. Então, vamos observar. Verdadeiro ou falso? A pessoa que se dedica à pantomima como arte é o imitador. E aí?
A pantomima, aqui a gente viu que é uma técnica de um gênero teatral. Ela está dentro do teatro. Ela é feita para o teatro, para contar uma história. E o profissional que trabalha nessa área, né, que ele desenvolve essa técnica da pantomima, ele é chamado de pantomimo ou simplesmente mimo e não imitador. Então aí essa alternativa aqui, essa afirmação, ela é falsa. Próxima questão. Observem aí. Qual a diferença entre mímica e pantomima? Aqui é que mora aqui o nosso conteúdo, né? A sutil diferença. Letra A. A mímica ela é assustadora. A pantomima é simplesmente ridícula. Letra B. A mímica é praticada apenas por artistas de rua, pobres. Letra C. A mímica não se limita à realidade e pode ser baseada em um tema central, enquanto a pantomima se limita à realidade e se baseia mais em uma narrativa direta. Então, como nós vimos aí, né, e observamos, elas são basicamente iguais, com algumas diferenças muito sutis, né? Então, aqui a gente vai para o nosso gabarito, que é a letra C. A mímica não se limita à realidade, pode ser baseada em um tema central, enquanto a pantomima se limita à realidade e se baseia mais em uma narrativa direta. Ou seja, a mímica, ela pode ser utilizada aí, como eu já falei, em diversas áreas, não necessariamente para o teatro. Quando essa mímica, ela vai utilizar técnicas teatrais, né? Ela vai contar uma história, né? Ela vai passar a ser uma pantomima. E o profissional, o ator que vai desenvolver essas técnicas, ele vai ser o profissional, o mimo. Certinho? Vamos recapitular aqui a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre a mímica e a pantomima e nós vimos que são artes distintas, mas complementares. Então, elas são bastante parecidas, elas são complementares, uma está dentro da outra. Ícones como Chaplin e Marceau elevaram essa arte a outro patamar. Então, a gente observa aí que a técnica parece ser simples, mas ela é bastante complexa. E esses artistas aqui, esses ícones, eles são bastante conhecidos por elevar essa técnica a outro patamar. Nós também observamos a sua relevância persiste, enriquecendo a interação humana, ou seja, como já existe, né, essa linguagem não verbal, desde sempre ela não perdeu aí a sua essência, ela ainda tem essa relevância, tanto que ela é atraente, ela atrai o público e consegue aí passar uma história com início, meio e fim. Eu vou finalizar a nossa aula por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.